A paz, meus queridos irmãos, muito bom dia a todos que estão chegando hoje aqui no canal. Louvado seja o nome do Senhor, nós o adoramos, nós o glorificamos e exaltamos, porque dele vem essa oportunidade santa, é ele que nos dirige o nosso caminhar e nos levanta, nos dá a oportunidade de vida a cada dia. Nós louvamos ao Senhor porque hoje vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Hoje chegou a vez do capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos estar lendo hoje juntamente com os irmãos e já pedimos aos irmãos que fiquem de posse das suas Bíblias. Vai chegando, dando o seu like, curtindo, também se inscrevendo, compartilhando. Vamos fazer mais pessoas participarem deste projeto. Seja você um canal de bênção em muitas vidas, para que sejam também abençoadas com o devocional da leitura e da palavra de Deus a cada dia. Vamos então, meus irmãos, capítulo 37 de Gênesis. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã.
Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. José disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura do capítulo 37 de Gênesis, onde agora vai estar relatando, a Bíblia vai estar relatando a história do jovem José. O jovem José, o filho primogênito da esposa amada de Jacó, a Raquel. Este filho que lhe nasceu na velhice, era um filho muito amado, muito querido, de forma que o seu pai lhe fez uma veste especial, uma túnica única que jamais alguém teria usado dentre os seus irmãos. E isso mostrou um favoritismo e preferência de Jacó para José. E isso cresceu uma inveja e rancor no coração dos irmãos contra ele. E o Senhor já se agradava de José, já se agradava do seu comportamento
E com isto, o Senhor começou-lhe a revelar em sonhos propósitos para a vida dele. Mas ele era apenas um jovem de 17 anos, ainda imaturo, e estava a contar os sonhos aos seus irmãos. E isso fez com que seus irmãos o odiassem ainda mais. Desde que recebeu aquela túnica que chamava a atenção de todos, em outra versão diz uma túnica colorida, e nessa versão a NVI já diz uma túnica longa, aquilo já causou ira nos irmãos de forma que eles não podiam mais falar com naturalidade com ele, sim com bravura, todos os repulsavam. Mas José, na sua inocência de adolescente inexperiente, estava a lhe contar os sonhos que tinha. Foram 2 sonhos principais, onde Deus claramente estava mostrando que o iria levantar como um grande líder. Mas ele falava, e com certeza, pelo que dá a entender, é que ele nem estava sabendo o significado disso. Mas o seu pai conseguiu identificar, os seus irmãos conseguiram identificar, mas Jacó, como pai, guardava e refletia isso em seu coração, sobre tudo o que ele lhe relatava. Mas a ira dos seus irmãos não passava até o dia em que Jacó precisou que José fosse saber dos seus irmãos, trazer notícias para ele dos seus irmãos, porque tinham ido apacentar as ovelhas ao longe. E ele vai em obediência a seu pai para trazer-lhe notícias, tanto dos seus irmãos como dos rebanhos. E lá, ao verem, quando realmente chegou ao lugar onde estavam, ao verem, já se indignaram, lá vem aquele sonhador, e já planejavam em tentá-lo matá-lo. O filho mais velho e primogênito de Jacó, filho da sua esposa Lia, ele repreendeu seus irmãos, dizendo para que não fizessem nada contra o jovem, mas deu a ideia de lançarem no poço, porque a intenção do irmão mais velho era enviar de novo ao pai, mas aproveitando que ele em um momento esteve longe dos seus irmãos e vendo caravanas que iam em direção ao Egito, eles tramaram um plano de vender o jovem José como escravo. E assim foi, eles venderam e assim levaram para longe os seus irmãos, enviaram para longe o seu irmão José, arrancaram-lhe a túnica antes. Então, quando Rubem chegou e procurou, não sabia o que fazer, e agora onde está o menino? Mas eles com certeza disseram que não o havia matado, e sim o vendido, mas Rubem não sabia o que fazer. Ele, como mais velho, teria que dar conta do seu irmão ao seu pai. E aí tiveram a ideia de matar um bezerro e mergulhar a veste dele naquele sangue, e enviar ao seu pai. Eles fizeram o pai deles entender que aquela túnica era do seu filho, reconhecer primeiro que era do filho e imaginar que certamente uma fera o tinha devorado, e assim fazendo Jacó pensar que o seu filho já não vivia mais, o que ele lamentou amargamente por muitos e muitos dias, e ele recusava ser consolado. Ele dizia: não, vou chorar até a sepultura a morte do meu filho. Oh, meus irmãos, nós vemos aqui que este evento na família, este evento trágico na família, foi uma questão de um recurso que eles utilizaram para se ver livre daquele jovem José. Mas acontece que essa crueldade deles não apagou o plano que Deus já tinha traçado para a vida de José. O Senhor
aproveitou este momento exatamente para guiar a José à terra do Egito, porque José vai ter uma história linda na preservação do povo de Israel, num período em que viveram grande fome, grande seca, toda a terra. Deus já vendo o final desde o começo, levanta José, chama José ainda na sua adolescência, para o seu plano extraordinário de poupar a nação de Israel, o seu povo escolhido, o seu povo adquirido. José, sim, seria levantado pelo Senhor como um grande líder, neste lugar chamado Egito, que nós veremos a seguir. Deus não perde o controle, irmãos. Nós vimos aqui um relato triste, uma rixa entre irmãos, algo que realmente não é confortável, porque família seria um elo muito forte, é um elo muito forte para termos amor, termos proteção, ainda mais sendo ele um dos irmãos mais jovens. Depois dele tinha o Benjamim, mais moço, mas ele era o mais jovem no momento. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que aquela hostilidade a seu irmão, este tratamento cruel e desumano, foi por Deus orientado, guardado, para que o Senhor, aproveitando esta situação de injustiça com aquele jovem, o levasse ao seu plano. O Senhor estava no controle de tudo e o Senhor continua no controle de tudo. As adversidades na vida do ser humano não saem do controle de Deus e não frustram os planos de Deus. Deus já estava revelando e o Senhor iria cumprir o que ele já tinha proposto em seu coração. Então, os planos de Deus na sua vida não vão se frustrar só porque você recebe oposições, só porque você é alvo de fúria, de inveja, de desprezo de alguém. Os planos de Deus jamais vão se frustrar e você vai crescer em experiências com Deus, para que você declare, quando chegar o tempo de se cumprir na sua vida o que o Senhor tem preparado, você declare que você conhece o Deus que você serve e que você sabe que o Senhor é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele tem proposto para você. Amém? Glórias a Deus. Você tem promessas na sua vida, creia. Nenhuma adversidade vai frustrar os planos de Deus na sua vida, como não vai frustrar e não frustrou na vida de José, porque ainda iremos acompanhar a história dele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por este momento de meditação na palavra do Senhor. É tão maravilhoso receber de Deus a iluminação do nosso Espírito Santo, Senhor das nossas vidas, para que possamos entender o que já nos foi revelado através da palavra do Senhor. Que Jesus abençoe o nosso dia, continue firme e forte no seu compromisso, achegue-se ao Senhor a cada dia em oração, na leitura da palavra, porque Ele se chegará a vós. A cada um de nós, o Senhor está perto daqueles que o invocam. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Deixo o meu abraço fraternal a todos vocês e fiquem com Deus. E segue o vídeo da leitura anual do dia. Vai estar aqui na descrição o capítulo referente à leitura do dia na jornada anual, e também agora vamos estar como auxílio aos irmãos continuando o próximo vídeo, a leitura do livro de Números. Vamos então, meus irmãos, importa que cresçamos no conhecimento e sabedoria e graça do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus nos permitir.